Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Essa aula é a aula que a gente vai tratar sobre o Sistema Financeiro Nacional, inclusive é a primeira aula do módulo de conhecimentos bancários, tá certo? É uma aula importante. Nessa aula eu tenho como objetivo da aula te apresentar a estrutura básica do Sistema Financeiro Nacional, que é uma introdução para as próximas videoaulas, na qual a gente vai trabalhar cada entidade componente desse Sistema Financeiro Nacional. Quando nós falamos Sistema Financeiro Nacional, significa dizer o seguinte, é um sistema todo articulado entre si, tá? Articulado e organizado. Nós temos lá aquelas pessoas que editam as normas, nós temos as entidades fiscalizadoras, supervisadoras, nós temos as entidades operadoras, ou seja, todo um conjunto de entidades devidamente organizadas e articuladas entre si, que formam o Sistema Financeiro Nacional. Antes de apresentar essas entidades para vocês, vocês têm que entender uma ideia básica do Sistema Financeiro Nacional. Nós vivemos num país capitalista, né? E o país capitalista, né, o capitalismo em si, gira em torno do quê? Dos recursos, do dinheiro. E sobre os recursos do dinheiro financeiro, nós temos uma instituição financeira, e essa instituição financeira é chamada de bancos. Professor, qual que é o produto dos bancos? O produto dos bancos nada mais é do que dinheiro, né? Recurso, dinheiro. O que o banco faz? O banco trabalha com o dinheiro dos outros. Não é isso? Por isso que precisa de uma regulamentação bastante precisa para dar o quê? Estabilidade no sistema financeiro nacional. Então, o trabalho dos bancos nada mais é do que uma intermediação financeira. Professor, intermediação financeira entre o quê? Intermediação entre alguma coisa, entre duas pessoas, né? Aquelas pessoas que são poupadores, que têm dinheiro sobrando, e aquelas pessoas que estão precisando de dinheiro. Com isso, vem cá, quero fazer uma explicação para vocês entenderem, né? O meu objetivo do Sistema Financeiro Nacional, tá? É um objetivo aqui, eu vou colocar um exemplo de intermediação financeira, e vocês devem captar a ideia central desse exemplo. Deve ter o juízo de valor do Sistema Financeiro Nacional, assim, em linhas gerais. Então, nós temos aqui, né, aquelas pessoas que são agentes superafitários. Professor, o que são agentes superafitários, né? São pessoas, né, que têm o quê? Recursos sobrando. Está aqui para vocês, né? Recursos sobrando. Né? Tem, claro que tem, né? Aí vou dar um exemplo prático para você. Você que está me assistindo, né, com fruto aí de muito trabalho, do seu esforço, você tem um capital sobrando. Por exemplo, você tem aqui, ó, 10 mil reais em dinheiro guardadinho debaixo do seu colchão. Está lá, 10 mil reais, né? O que acontece? Você está sobrando, tem esses 10 mil reais, você é um agente superafitário, você não está precisando, você é um agente poupador. Tá? E o que você faz? Você pode deixar o dinheiro lá debaixo do seu colchão, né? Guardadinho lá, coloca lá, fica até as cédulas bem fininhas, né? Está lá, 10 mil reais. Mas o que acontece? Você coloca ali, você não está ganhando nada com esse dinheiro. Gente, a regra do capitalismo, a regra do dinheiro é fazer o dinheiro circular. Toda vez que o dinheiro circula, ele tem que gerar alguma coisa, um rendimento, alguma coisa. E aí você tem uma brilhante ideia, né, de você ir em qualquer banco, qualquer instituição financeira e fazer uma aplicação. Olha aí. Tá? Fazer uma aplicação. Então, você faz uma aplicação, essa aplicação aqui você faz no banco. Uma instituição financeira qualquer, pode ser a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, ou seja, qualquer banco aí. Claro que você vai fazer uma pesquisa para verificar o seguinte, qual é o banco que está oferecendo a melhor taxa de aplicação. Vamos supor o seguinte, que o banco que você verificou está te pagando aí uma rentabilidade excepcional, maravilhosa, tá? De 1%, tá? Fala para mim qual que é esse banco, tá? Que quando tiver dinheiro eu vou aplicar 1% ao mês, uma rentabilidade fantástica. Ou seja, cada 10 mil reais,
a 1% ao mês, você vai ter uma rentabilidade de 100 por mês, né? Se tivesse lá no colchão, você podia ainda correr o risco de perder esse dinheiro, acontecer alguma tragédia, né? E lá não, está no banco guardadinho. Então, o banco fez o quê? Uma captação desse recurso. Professor, mas por que o banco vai fazer isso? Vai dar 100 para você, né? Porque é o seguinte, ao mesmo tempo que nós temos agentes superavitários, nós temos agentes deficitários, agentes que precisam de dinheiro, né? Outro colega nosso, né? Está precisando de quê? Está precisando de dinheiro, né? Então, essas pessoas recorrem à instituição financeira e faz um empréstimo, né? Olha aí. Ele faz um empréstimo, né? Ele faz um empréstimo. Só para completar o nosso exercício, porque a nossa aula é integrativa, em todas as aulas eu procuro trabalhar conceitos dessas aulas e aulas futuras. Você foi lá no banco, voltando um pouquinho aqui, ó, vem comigo aqui, tá? Tem 10 mil reais, você aplicou no banco, né? Chegou lá o gerente do banco e falou assim, ó, fulano, ó, cara, aplica aí, né, no CDB, né? Certificados de Depósitos Bancários. Esse aqui é um produto bancário, tá? De investimento. Ele está tendo uma rentabilidade de 1%. Ok, um produto bancário. Aí, tem uma pessoa que está precisando de recurso, vai no banco, né? Eu acho que hoje em dia tem mais pessoas no vermelho do que no azul. Vai lá no banco, está precisando de dinheiro. Aí o gerente do banco espertamente fala assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou implantar para você um cheque especial de 10 mil reais, né? Ele vai conceder um contrato de empréstimo, um produto bancário, chamado cheque especial. Olha aí, cheque especial. Esse cheque especial, quando o fulano aqui, o agente deficitário utilizar, ele vai estar pagando aqui, ó, 8% ao mês, né? 8% ao mês, né? Então temos aí 8% ao mês. Ou seja, o banco capta recurso a 1%, tá? E ele vem o quê? Ele vem conceder, ele vai emprestar esse dinheiro a 8%. Eu estou colocando aqui uma taxa bastante conservadora, tá? Então, isso aqui vem a ser o quê? Isso aqui nada mais é que uma intermediação financeira. Isso aqui é uma, tá, das ações do Sistema Financeiro Nacional. E nós temos o que? Várias entidades, né? Temos entidades que irão editar as regras, as diretrizes que o Conselho Monetário Nacional, as entidades que vão supervisionar todas essas operações aqui, que é o Banco Central, e, claro, o sistema operativo, que é o banco, entre outras instituições. Então, olha só, então essa aqui é uma das operações que tem como objetivo o Sistema Financeiro Nacional, a intermediação financeira. Tudo isso aqui envolve o quê? Ó, recursos, né? Como envolve recursos, né, dinheiro, nós temos que ter o quê? Uma gigantesca regulamentação para provocar o quê? Equilíbrio, desenvolvimento entre as partes. Equilíbrio, desenvolvimento entre as partes. Por exemplo, o banco tem que ser controlado, né? Senão ele chega aqui e ele vai cobrar 50% ao mês, né? Ele capta por menos de 1% que ele está pagando aqui, ó, e ele vai aqui, ó, 50% ao mês, né? Tá? Então, o que acontece? Então, isso está errado, né? Então, eu estou colocando aqui para vocês entenderem todo esse mecanismo aí que nós temos aí, tá? Todo esse mecanismo que nós temos no Sistema Financeiro Nacional. Com isso, nós já vimos o primeiro assunto da prova, que isso pode cair na prova de vocês, né? Os concursos cobram isso, todas as bancas, Banca Sesgran Rio, Banca Fundação Getúlio Vargas, CESP, todas elas cobram isso. Então, você tem que saber, vou aprofundando mais um pouquinho, que o Sistema Financeiro Nacional ele é formado por dois grandes agentes, né? Primeiro, os poupadores, os agentes superavitários. Então, poupadores, superavitários é a mesma coisa, né? Eles têm os recursos sobrando, vão aplicar no Sistema Financeiro Nacional e vai para os devedores, né? Chamados também de agentes doadores finais, né? Ou também agentes com excesso de divisa, né? E excedentes financeiros. São todas terminologias que são designados para os poupadores e agentes superavitários. Eu gosto de apresentar isso, por quê? Porque uma prova de concurso pode cobrar isso, né? E para o lado de lá, professor, para o lado de lá são os investidores, os tomadores de recursos, os agentes deficitários ou carentes de recursos, né?
agentes com escassez de recursos financeiros, devedores e financeiros. Pronto, né? Como estou explicando o sistema financeiro nacional. E aí, professor? Cara, somente com essa explicaçãozinha aí de 3, 4 minutos, você já tem condições de quê? Você tem condições de fazer questões de concurso. Isso já foi cobrado em concurso. Vem comigo. Banco do Brasil, CESP 2009. O Sistema Financeiro Nacional atua na intermediação financeira, ou seja, no processo pelo qual os agentes que estão superavitários, com sobra de dinheiro, transferem esses recursos para aqueles que estejam deficitários, com falta de dinheiro. E aí, professor, qual que é o nome disso aqui? O nome disso aqui nada mais é do que intermediação financeira, é exatamente isso, né? Então, o Sistema Financeiro Nacional, ela vai estar atuando nessa intermediação, agentes poupadores e agentes deficitários, né? E aí nós temos diversos tipos de produtos bancários, que vão atuar dentro desse Sistema Financeiro Nacional, que nós vamos ter oportunidade de estudar um a um. Professor, logo essa questão do CESP, ela está errada, desculpa, ela está super correta, né? Questão correta. Vamos lá, vamos continuar, né? E agora, professor, de onde que surgiu? Aliás, não é de onde surgiu, é importante, tá? Essa intermediação financeira, sim. É importante para o desenvolvimento do país. Então, claro e evidente que há uma disposição constitucional, tá? Sobre o Sistema Financeiro Nacional. Lá no artigo 192 da Constituição Federal de 88, traz a previsão do Sistema Financeiro Nacional. Vamos lá, o Sistema Financeiro Nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, olha só, de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, né? Olha só, quero falar para vocês aqui, ó. Olha só, vem comigo, gente, vem comigo. Ó, desenvolvimento equilibrado, a pessoa está precisando de dinheiro, às vezes, para fazer o quê? O investimento. Então, se o banco cobrar 50% ao mês, inviabilizou o investimento do cara. Por isso que tem que ter, olha só, estruturado, então é todo ele estruturado e regulamentado, tá? Porque envolve recurso. E que mais? É a servir os interesses da coletividade. Professor, interesses da coletividade, sim. Por exemplo, um produto financeiro que nós temos é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na qual a Caixa Econômica é curadora. Tá lá um recurso que está depositado na Caixa Econômica, na aula da Caixa Econômica. Nós iremos estudar com mais profundidade esse assunto. E aí, professor? E aí o seguinte, olha só, aquele recurso ali que é aplicado, ele empresta para o próprio governo para fazer o quê? Saneamento básico, esgoto e assim por diante, né, cara? Habitação, isso é o interesse do quê? Da coletividade. Então, tem uma norma maior que é para servir os interesses da coletividade. Em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito. Olha só, o Constituinte trouxe para o âmbito do Sistema Financeiro Nacional as cooperativas de crédito, que também será o quê? Objeto da nossa aula, né? Um objeto de uma aula nossa bastante específica. Será regulado por leis complementares. Olha que coisa interessante, né? Então, será regulados por leis complementares. Parou? Vem comigo. E agora, professor, qual que é essa lei? Essa lei ainda não foi editada, né? O nosso Congresso ainda não editou, mas tem a lei 4.595, tá? Que é uma lei importantíssima para os nossos estudos, né? Nós iremos aí indiretamente estudar essa lei inteira no decorrer de nossas aulas, né? Que ela é uma lei ordinária, mas ela foi recepcionada pela Constituição e ela tem aí status de lei complementar. Então, a lei é a Lei 4.595, que disporão, inclusive, sobre participação do capital estrangeiro nas instituições que eu integro e tem a regulamentação específica para isso. Então, esse é o artigo 192, né? Bacana, do Sistema Financeiro Nacional. Vamos embora, vamos continuar, né? Professor, fecha um conceito para a gente aí, para a gente poder desenvolver melhor a aula. Sim,
conceito do Sistema Financeiro Nacional. É um conjunto de instituições. Tá? Aqui nós vamos estudar dezenas de instituições, Banco Central, Caixa Econômica, Conselho Monetário Nacional, Banco do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, enfim, dezenas de instituições, tá? Um conjunto de instituições, autoridades monetárias, por exemplo, Banco Central do Brasil, instituições financeiras públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e privadas, Itaú, Bradesco, que tem como objetivo principal realizar o fluxo entre os agentes econômicos, isto é, transferir recursos dos poupadores para os tomadores de recursos. Olha aí o conceito de intermediação financeira, né? Conceito de intermediação financeira. Então, esse é o conceito do Sistema Financeiro Nacional. O que deve ficar? Primeiro, é um conjunto de quê? De instituições, cara, entidades, são diversas entidades, diversas, né? E nós vamos ter oportunidade de estudar todas elas. Nessa aula, eu vou apresentar algumas delas para você já ir se acostumando com isso, tá? Então, Sistema Financeiro Nacional. Bacana? Ó, intermediação, cara que está sobrando dinheiro, né? São poupadores para aqueles que estão precisando de recursos, tudo regulamentado. Vem comigo. Vamos fazer um exercício top agora, né? Banco Nacional do Nordeste, Banco do BNB, Banco do Nordeste Brasileiro, Fundação Getúlio Vargas, 2014, cargo de escriturário. Olha essa questão aqui. A função clássica das instituições financeiras é a de fazer repasses dos recursos captados dos agentes econômicos superafetários aos agentes econômicos deficitários, por meio de operações de crédito, empréstimo é uma delas, né? Em relação aos fundamentos do crédito, assinale a alternativa correta. Ok, vamos lá, comando da questão, ele está falando que é de intermediação financeira, né? Então, o banco vai captar, por exemplo, a 1% e vai emprestar esse mesmo recurso para outra pessoa a 8%, por exemplo, né? Vem comigo. A questão em si, ele quer saber o seguinte, o custo do dinheiro. Ok? Vamos lá. A. O volume de crédito oferecido pelas instituições financeiras não é regulamentado pelo Banco Central. Errado, tá? Está errado, tá? O Banco Central tem uma regulamentação intensa, né? Ah, professor, mas o Banco Central não faz parte do sistema normativo, vírgula. O Banco Central faz parte do sistema que vai supervisionar, mas o Banco Central faz parte do subsistema normativo, que é fazer cumprir as normas editadas pelo sistema normativo. Então, está errado. O Banco Central edita, regulamenta esse setor aí, claro, em acordo do Conselho Monetário Nacional. Então, o erro está na palavrinha não. B. A formação da taxa de juros cobrada nas operações de crédito é fixada pelo Banco Central para todas as modalidades operacionais. Está errado, né? O que está falando aqui, ó? Quando a gente fala formação da taxa de juros, nós estamos definindo o quê? Ó, custo do dinheiro. Custo do dinheiro é o quê? A taxa de juros, né? O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que o Banco Central do Brasil vai definir todas as taxas de juros, em todas as não. Quem define a taxa de juros do Itaú é o próprio Banco Itaú. Quem define a taxa de juros do Banco do Brasil é o próprio Banco do Brasil. O que o Banco Central faz? Vai ditar regras, né, diretrizes. Em relação a isso, os bancos farão aí, formarão suas próprias taxas de juros. Não é tabelado, tá? Porque se fosse tabelado, não teria competitividade entre os bancos, né? Inclusive, o Banco Central incentiva bastante a competitividade de taxa de juros entre as instituições financeiras, ok? Vem comigo. Professor, mas e aí, professor? O que tem a formação da taxa de juros? O custo do dinheiro, né? Então, o custo do dinheiro, nós temos aqui, ó, basicamente, 3 fatores que vão definir o valor da taxa que os bancos vão emprestar. Primeiro, né, o custo da captação do recurso. Lembra, num exemplo que eu passei, que o cara tem 10 mil reais guardado no colchão e ele empresta para o banco, né? O banco é o seguinte, o banco vai remunerar aquele recurso a 1% ao mês, o custo de captação, né?
Aí, ó, custo de captação, 1%, por exemplo, né? Professor, o que mais? É o famoso spread bancário, né? O que é o spread bancário? O risco, né? É o risco, né? Ele vai emprestar para o cara, né? Por exemplo, R$ 10.000. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula é da videoaula completa. Temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que eu estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Ó, um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique lá